Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 1015, já está aqui na bancada o médico psiquiatra Dr. Ricardo Torresan. Dr. Ricardo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, bem perto do microfone, por favor. Bom dia a todos, bom dia a vocês, muito obrigado pelo convite. Doutor, um tema hoje, né, bastante delicado, um tema bastante abrangente, um tema que envolve principalmente um sofrimento emocional, depressão, e que faz parte do dia a dia da nossa realidade também de Botucatu, do Brasil, do mundo. Eu não tenho dados, mas do Brasil parece que de 40 a 50 casos de suicídio por ano nós temos por dia no Brasil, por dia no Brasil. Então esse é o tema de hoje, doutor Ricardo, que a gente, existe até uma recomendação de muitos anos para que a imprensa tenha todo o cuidado para tocar nesse assunto, né? Mas a gente conversou muito sobre isso aqui na bancada, que a gente precisa tocar nesse assunto para servir de alerta, porque os números têm aumentado, doutor. Significativamente, né? A gente vê um aumento não só nos casos de adoecimento mental, isso nas últimas décadas tem demonstrado um adoecimento cada vez mais precoce para populações mais jovens e, consequentemente, isso leva a um maior número de casos de suicídio. E tem uma ou a principal causa, dá pra gente definir isso? Em torno de 95% dos casos de suicídio estão relacionados a um transtorno mental, né? E entre esses, a depressão é a principal causa, né, de suicídio. Isso tem em torno de 1 a 5 pessoas ao longo da sua vida vai desenvolver um quadro depressivo. E é fácil de ser identificado dentro da família, dentro do seu ambiente de trabalho, identificar que a pessoa está passando por um momento de depressão? É possível, sim. Quando a gente percebe uma mudança, como a pessoa está, né? Ela se apresentando mais desanimada, mais desinteressada, mais isolada. As pessoas que cometem suicídio, em torno de 60%, chegam a buscar ajuda no mês anterior à sua tentativa. Quer dizer, eles pedem ajuda, mas às vezes a pessoa que está ao lado não consegue identificar? Sim, é muito difícil, né? É uma temática delicada e a pessoa falar que não deseja a vida é algo muito, né, que impressiona bastante, que causa dificuldade, isso mesmo entre profissionais, né? Então a gente vê muito no treinamento, na formação dos médicos, né? Essa questão que eles sentem achando que se tocar no assunto isso vai induzir e na verdade não, né? Agora, doutor, uma grande dificuldade quando a gente fala, antes de chegar no suicídio, na questão da depressão, quando a gente está com febre, a gente sabe o que pode ser. Quando a gente tem algum problema, você faz um exame clínico, você faz um exame de sangue e ele sai lá, o seu colesterol está alto, o seu triglicérides está preocupante. E a depressão? Quando chega uma pessoa num consultório, ele não tem nenhum exame que ele possa fazer ali, do sangue, que fale, ó, ele contém depressão no sangue. Como é que o psiquiatra consegue chegar nisso? Como é que é esse diagnóstico? Quais são as dificuldades, tanto para o profissional de saúde quanto para a família, detectar isso, doutor? Através dessas mudanças do jeito como a pessoa tá, né? Através da mudança de comportamento, né? Essa questão de perceber que a pessoa tá menos ativa, tá menos presente, tá mais isolada, tá mais entristecida. Esses são os sinais principais que demonstram um quadro de depressão. Até é difícil, eu digo essa dificuldade de diagnóstico, porque a tristeza ela faz parte do ser humano, né? A tristeza, a alegria. Como é que entender o que é tristeza, o que é depressão, onde é que existe essa barreira para chegar até aí? O tempo é um fator fundamental, né? A gente fica e reage a determinados acontecimentos de vida, acontecimentos negativos, mas quando a gente percebe que aquela reação ela perdura por um tempo, que começa a ser contínuo, aquilo vai demonstrando uma diferença na percepção das pessoas no entorno dessa
dessa pessoa que está sofrendo por aquilo, né? A gente tem muito estigma ainda com saúde mental, com questões relacionadas a isso, então é difícil das pessoas buscarem, né, algum tipo de cuidado ou até perceberem que aquilo, né, passa a ser uma fase diferente dessa tristeza normal, mas poder estar próximo, poder conversar, poder falar sobre essas questões é um primeiro passo para uma busca de ajuda. Doutor, uma coisa que me causa muita perplexidade é o gatilho. Eu tenho ouvido relatos de várias famílias que mesmo elas tendo identificado que a pessoa está nesse processo de depressão, mas que eu tive experiência própria ali, teve um colaborador nosso que ele 6 horas da tarde se despediu de todo mundo, tá tudo bem, tudo certo, até amanhã, 20 minutos depois ele estava morto. Quer dizer, vários casos, teve um caso aí de um rapaz também que cuidava da avó, eu vou ali fora fumar um cigarro, já tá bem, porque ele cuidava dela, que ela estava acamada, ele foi ali fora e cometeu suicídio. Esse gatilho me causa muita perplexidade, porque a pessoa vem vindo, ela tá se cuidando, ou não, né? Ou às vezes nem isso, e 5 minutos depois, pum, aconteceu. Como é que a gente consegue prever? Que nem o senhor falar, a gente tem que estar atento, acompanhando. Tem um caso próximo nosso, que é de um funerário muito querido, de uma cidade aqui perto de Jaboticabal. A família estava acompanhando, já tinha escondido arma, aquela coisa toda, mas 3 minutos, ele saiu do café, vou ali fora, tá, pum, acontece. Como é que é esse gatilho, né? Suicídio nunca é uma escolha. Isso a gente vê bastante. Não é uma escolha? Não é uma escolha, Isso é uma informação importante. É um sofrimento imenso, né? É uma falta de opção. A pessoa está num sofrimento tão intenso que ela não vê uma saída que não seja a morte para alívio daquele sofrimento. Eu tô agora aqui conversando com o senhor, daqui a pouco eu desço a escada e cometo suicídio. É assim mesmo que acontece? Geralmente a pessoa já está há momentos ou há tempo pensando sobre aquilo, né? A gente tem o suicídio, né, fora de um transtorno mental, reacional a alguma determinada condição ou acontecimento de vida, mais abrupto, mais relacionado a uma reação aguda, né? Eu lembro de um caso de acho que foi no Mato Grosso, que o filho e o pai faleceram num acidente de avião e a esposa se suicidou, acho que no dia seguinte ou 2 dias seguintes àquilo, né? Mas essas situações são menos comuns do que os quadros em que a pessoa já está num processo em que ela não deseja viver, que ela vai planejando isso. Não só não deseja viver, eu tenho percebido que esses casos também eles têm se concentrado em alguns fatores, tipo separação judicial, né? Somente o homem tem mais dificuldade de suportar essa dor, né? Dívida por jogos, isso é uma coisa que está me impressionando, quer dizer, a pessoa, ela não é que ela não quer viver, ela está naquela situação, como é que eu causei essa situação de dívida que vai refletir, e aí tem uns agiotas bandidos aí que faz uma pressão tão grande que ela não suporta, até. A questão sexual, de assumir a sua opção sexual também está muito forte, quer dizer, e uso de drogas. Esses 4 elementos, acho que 80% dos casos que eu vejo está concentrado nisso. São acontecimentos, né? Fatores de risco, né? Todo tipo de sofrimento que a gente se depara, ele pode ser um fator para adoecimento. A mesma questão da perda, né? Que nem o luto. Nem todas as pessoas enlutadas vão desenvolver uma depressão, mas ela é um fator de risco para um episódio depressivo. Então, os acontecimentos negativos fazem com que a gente reage e parte dessas pessoas, diante dessa reação, vão acabar desenvolvendo, né, uma coisa mais autônoma que é o episódio de depressão, né? Então, nem sempre a gente, diante de um acontecimento negativo, isso depende muito do nosso suporte que a gente tem para essas circunstâncias, né? A gente pode passar por uma separação, a gente pode passar por um acontecimento de um problema financeiro e outros, né? E aquilo transcorrer normalmente, mas algumas pessoas diante dessas situações vão ter uma reação que vai se perpetuar, que vai se instalar,
né? E aquilo vai tomar uma proporção maior, né? De mudança do Ele vai comportamento. somatizando os problemas, é isso? Ou não? Ele não vai conseguindo trabalhando com os problemas, né? Ele vai se sentindo muito sem perspectiva, sem valor, né? E como que a gente ajuda uma pessoa que a gente percebe que está nisso? Como é que nós, não profissional como o senhor, que tem a habilidade médica, vamos dizer assim, mas a família, o amigo, o companheiro de trabalho, como é que a gente ajuda nesse caso? O principal é acolher, é conseguir acolher a pessoa nesse sofrimento quando ela não está bem, poder conversar e estar junto dessa pessoa e eventualmente até ajudá-la a procurar algum tipo de ajuda profissional. E aqui fica não posso falar que é uma dica, né? Mas eu tenho percebido. Algumas pessoas ajudam a agravar o problema. Começa com brincadeira. Ah, tal mulher fez isso, seu corno, não sei o quê. Começa a perturbar a vida da pessoa, sabe? E isso é muito ruim. Ou que o cara tá devendo, ou que o cara tá com droga. Quer dizer, as pessoas começam ou brincar, ou menosprezar o problema do outro. E eu acho que isso agrava muito, porque eu tenho percebido algumas situações assim também, porque eu convivo com essas famílias, com os amigos que estão ali, converso com muitos deles, eu percebo que alguns passaram por esse processo de rejeição, não seria qual que é o processo é que o problema dele parece que é menosprezado pelos demais, quer dizer, o problema dos outros é como o problema de ninguém, quer dizer, ninguém olha pro problema dele, ele fala, bom, eu tô sozinho realmente, né? Seria isso que o senhor está dizendo? A gente ser mais empático. Uma empatia maior. Quer dizer, o problema do Godinho, do Márcio, da Hélia, o meu, ser tratado como um problema de todos nós e não como problema do outro, né? Sim, todos nós estamos sujeitos, né? A estar diante de situações difíceis de vida, a perdas, né? E poder ter esse amparo, poder ter compaixão é algo fundamental para o ser humano. Fundamental para nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. E quando a pessoa não tem esse amparo, isso é com certeza um dificultador, né? Um fator que contribui negativamente para a pessoa conseguir lidar com aquela situação que pode ser temporária, né? Isso que é a questão. Às vezes a gente está numa situação e que, acreditando não ver uma saída, está muito aflito e muito em sofrimento diante daquela situação. E o que nos ajuda, o que nos ajuda a suportar e sobreviver a essas dificuldades? É o amparo que a gente tem com nossos pares, com as pessoas de confiança, com as pessoas amigas, com a família. Existe remédio para uma pessoa que está assim? O que o remédio pode ajudar? Tratamento químico, sei lá, o que dá para fazer além de você estar ali perto de você, tá te acolhendo, né? O que pode fazer? O que a medicina, a ciência pode fazer para ajudar essas pessoas? A medicina vem avançando bastante, né? Além dos tratamentos para transtornos mentais, seja para depressão, os tratamentos medicamentosos, a gente tem uma evolução nos últimos anos de um tratamento de ação rápida para suicídio e para depressão. Hoje a gente conta com uma medicação muito pouco acessível às pessoas por conta do seu custo, mas a gente tem uma medicação que consegue aliviar em horas a ideação suicida. Quem? Não fornece ainda. Aí tá errado. Já começamos errado de novo. Porque nem todo mundo tem condição. O senhor está falando que é um remédio caro. Quer dizer, uma pessoa que já está numa situação, quer dizer, eu já estou devendo, já estou com problema, não tenho dinheiro, ainda não consigo comprar o remédio. A gente vem tentando desenvolver, né? Uma medicação, quando a gente chama nova em medicina, estamos falando de 15 a 20 anos de estudo e de prática em alguns países, e de uma nova forma de tratamento, né? Para depressão, conseguindo, porque as medicações para depressões, elas levam semanas para agir. E nessas primeiras semanas até acentua, às vezes, os sintomas da depressão e o risco de suicídio. Eu tenho até uma dúvida em relação a isso, doutor, se me permite. O doutor falou, inclusive, do quanto as doenças mentais existe preconceito ainda, né? De procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, um terapeuta que seja.
E com os medicamentos eu vejo que acontece a mesma coisa, né? Muita gente, eu não vou no médico para não ter que tomar tarja preta, né? As pessoas já agem, já falam dessa forma. A minha dúvida em relação aos medicamentos é justamente essa. O medicamento leva tempo, né, para começar a agir na química do cérebro, digamos assim, e o medicamento, ele de fato ajuda ou na verdade entorpece o cérebro, o paciente? Esse é um dos maiores questões assim que as pessoas colocam nessa barreira para buscar ajuda. E, na verdade, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que eu oriento muitos alunos lá da faculdade, os residentes, é que essa medicação não vai mudar teu jeito de ser, não vai mudar teu time de coração, ela vai melhorar teus sintomas. Então isso, na verdade, muito dificilmente ocorre. Muito difícil que essa medicação mude a pessoa num sentido de causar algum tipo de prejuízo para ela. Ela vai mudar os próprios sintomas. Não vai deixar depressão. ele meia fase, vamos dizer assim. Não vai deixar meia fase de forma nenhuma. Esse é um dos grandes problemas, inclusive, da pessoa depressiva, procurar ajuda. Sim. É o medo de ficar viciado, é o medo de... eu vou começar a tomar tarja preta e não vou parar nunca mais. Aquela lâmpada quando cai um pouco, cai uma fase de energia e fica meia fase. Não vai ficar assim, hoje com a medicação não, porque antigamente a impressão que a gente tinha é que a pessoa ficava, né, dopada. As medicações antigas, elas mantinham o seu poder e sua efetividade, mas com muitos efeitos colaterais, né? Os avanços das últimas décadas levaram a moléculas e medicações cada vez mais limpas, cada vez mais, né, sem tantos efeitos adversos e muito mais efetivas, né, nesse sentido. Então as medicações realmente elas não vão levar a esse tipo de fantasia ou de sedação, de se tornar um zumbi, de ficar apático. Pelo contrário, ela tira a pessoa desse estado. Doutor, eu me lembro aqui em Botucatu, inclusive, que algumas atitudes foram tomadas no sentido de fazer com que a pessoa ela voltasse atrás no ato que iria cometer, né? Você colocar barreiras em pontes, em viadutos, alguma coisa assim, e já foi explicado nessa minha experiência de entrevistar profissionais dessa área, que se você colocar alguma coisa que possa demover a pessoa de cometer o ato, ela pode repensar. É uma realidade, de repente você colocou um bloqueio, a pessoa fala assim, né? Dificultar o ato, né? Eu vou me atirar de repente tem uma grade aqui, eu não consigo, vou ter que escalar isso. Vou pensar melhor. Isso é fato, é uma realidade? Sim, aquilo que eu comentei, né? Suicídio não é uma escolha, é uma falta de opção. Tá. Né? Na sua grande maioria, a pessoa ela está numa situação de tamanho sofrimento que ela não vê uma outra saída que não a morte, mas aquilo não é um desejo. Entendi. Por isso que em torno de 60% chega a buscar algum tipo de ajuda, às vezes, muitas vezes, sem comentar sobre sua intenção suicida num serviço de saúde. Então ela, diante dessa sinalização, a maior proteção para suicídio é vigilância. É o principal tratamento, a gente estabelecer uma vigilância a essa pessoa para dar tempo para a gente poder cuidar e que aquele estado se passe, que aquela situação remova. A gente está tocando nesse assunto porque todo dia aqui na Prevere FM, depois do jornal, tomando ali o Café Tesouro, a gente conversa de alguns casos e o Lô tem trazido o aumento da taxa. E as pessoas precisam se preocupar com isso. Não é algo à toa. E nós fizemos o levantamento aqui de alguns anos, número de suicídios em Botucatu. O Márcio falou que no Brasil é uma taxa média aí de 40 pessoas por dia. Só em Botucatu. Vamos trazer para a nossa realidade e por que nós estamos preocupados, por que nós convidamos o Dr. Ricardo Torresan para estar aqui com a gente. Em 2019 foram 16 casos o ano inteiro. 2020, 7. 21, 19. E foi mantendo essa média. 2023 foi para 21. Aí 2024 caiu para 14. Ano passado, nós já tivemos de novo um aumento. Foram 16 casos durante todo o ano de 2025. Agora vem o dado preocupante. Só em 2026, nós estamos em agosto ainda, nós já tivemos 19 casos. 19 casos. Vai ser o ano que nós vamos estourar. Quer dizer, o ano que nós mais tivemos aí nos últimos 10 anos, nós chegamos acho que a 21, que já é um número absurdo. Eu não gosto de falar estatística, porque a estatística para mim aceitável seria 0, né? Mas dentro de um cenário estadual,
Botucatu teria fechado esse ano com 9, vai? Nós já estamos com 19. Estamos praticamente na metade do ano. Para mim isso é assustador. Quer dizer, esse número crescente é assustador. E até agora nós não falamos nada, porque não fala que aumenta. Quando eu tô quieto e tá aumentando, então vamos falar alguma coisa. Entendeu? Vamos alertar as pessoas que nem o senhor falou, que isso não é uma opção, né? O senhor fala que isso é um efeito. O que é? Uma consequência. E como que a gente corta esse ciclo, tá? Isso precisa ser cortado urgentemente, porque a impressão que a gente tem é que o mal que decorre disso é dos dois lados, né? Do lado de quem está partindo, que também leva essa carga, e as pessoas que ficam aqui ficam numa situação, a energia até lá do velório muda quando tem um caso desse. Você não tem ideia, como tudo fica diferente, estranho, parece que o relógio parou, sabe? O que aconteceu? Uma coisa que ninguém consegue explicar, tá? E ninguém explica a Deus, tá tudo certo. Eu sempre converso com a família, olha, não existe culpado, né? Existe uma consequência de um ato, mas não existe culpa, nem vocês, nem ele. Quer dizer, eu falo isso, ele nem queria isso, mas foi a forma que ele encontrou, né? E não se culpem, né? Sigam a vida, porque em algum momento as coisas se reencontram de novo. Mas é difícil, é muito difícil você, olha, tão quanto é difícil, eu acho, amparar um suicida antes, para que não cometa, é tão quanto difícil amparar a família desse suicida depois. Porque todas elas morrem um pouquinho também. O impacto é terrível, né? Eu acho. É uma causa evitável de morte. Sim. Né? E é uma das principais causas, como falei, principalmente quando a gente fala em populações mais jovens, adultos jovens, e traz um impacto que pode levar a um sofrimento para essas famílias que pode perdurar por anos, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em promoção de saúde mental, né? A gente tem que promover não só saúde física, mas também saúde mental nos dias de hoje. Virou lei, né? Recentemente a gente vê nos ambientes de trabalho o cuidado à saúde mental das pessoas, e cada vez isso tem se tornado um tema. E quando a gente fala sobre essa questão, não é não falar sobre suicídio, a gente não fala dos meios de suicídio. Isso que induz suicídio. Os meios? Os meios. A gente vê, tem vídeos, manuais aí. Enfim. Locais, assim, minha irmã, ela mora na Alemanha, lá tem um tipo de suicídio muito comum. Quando a gente vê aqui a questão, né, de colocar as barreiras nos elevados, nas pontes, porque era um meio comum. Então a gente evita falar dos meios de suicídio, é isso que induz. Agora, o perfil da pessoa que comete tal ato, ele mudou ao longo dos anos? Porque a gente percebe que a gente vive num mundo hoje tecnológico, né? A pessoa, ela está na solidão do seu celular, do seu computador, e ele tem, às vezes, né, uma falsa impressão que o mundo é maravilhoso para todo mundo, menos para ele. Né? Que todo mundo, olha, fiz uma viagem fantástica, olha, eu estou aqui, não sei o quê, e de repente não é nada daquilo, mas para querer ter mais seguidores, ter mais likes, enfim, acaba postando uma vida que não é a sua vida real. E isso acaba estimulando aquela pessoa a falar, gente, se compara, né? Por que eu não sou não assim? Tem ninguém feio no Por que eu não tenho? E isso, de repente, na solidão, né? Ele acaba realmente tendo pensamentos que acabam levando ao ato, né, doutor? O isolamento, né? E a gente vê hoje o efeito, né? Do uso excessivo de redes sociais. Eu lembro de um estudo recente, não só com jovens, agora com população mais envelhecida, com pessoas acima de 60 anos, mostrando que o uso excessivo de redes sociais levava a mais casos de depressão, ansiedade, problemas de sono, né? E uma parte pequena dessas pessoas vão ter um caso mais grave, vão poder ter esse risco de suicídio. A gente vê isso nas populações mais jovens e uma tomada de decisão em alguns países, como agora recentemente na Europa, com a proibição e restrição de uso dessas redes. Verdade. Em determinadas faixas de idade, né? E a mudança que teve no nosso próprio país com a restrição do uso excessivo dentro das escolas, que isso levou, eu lembro de cenas assim em
jornais, de ver as crianças e os jovens conversando, interagindo, né? E vida social é um fator de proteção, um fator de proteção para nossa saúde mental. O senhor falou, antes do comentário aqui, só mandar um abraço para Mafalda. Ela mandou uma mensagem para a gente que está ouvindo, falou que inclusive o Dr. Ricardo é psiquiatra dela, já tratou ela em algum momento. Agradecer a audiência da Mafalda. E o senhor falou do estigma das doenças mentais, né? Que às vezes a pessoa até falou, mas como é que a gente percebe, como é que a gente pode ajudar? Às vezes no dia a dia a pessoa está fazendo o máximo de esforço para parecer que está tudo bem e quando chega em casa desaba, para não demonstrar para seus colegas, para sua família que está passando por um transtorno mental, que pode ser uma depressão, que acho que é o caso mais comum de todos eles, né, do que a gente está falando aqui. Como é que a gente pode quebrar esses estigmas, doutor? Tanto a saúde pública, tanto os profissionais da área, família, tentar ampliar esse pensamento de uma forma globalizada para a gente tentar salvar, ajudar essas pessoas que não conseguem, por conta do estigma da doença mental, procurar ajuda. Um momento como esse é uma medida. André, acho que cerca de uns 10 anos atrás, a gente teve uma iniciativa, eu, o doutor Gabriel, que é meu sócio, o doutor Benedito Miranda, de fazer uma ação aqui na cidade de promoção de saúde mental com um encontro, né? A gente fez umas palestras por 3 dias falando sobre os transtornos mentais. Então, falar sobre o assunto, divulgar essas questões que existem, né? Mostrar os caminhos para esses atendimentos e serviços, não só médicos, como psicológicos, né? Ter cada vez mais redes de assistências, né? E isso são fatores que contribuem bastante para quebrar esse estigma, né? Doutor, tem uma coisa que me chama a atenção também. Tem 2 fatos que eu quero tocar com o senhor. Um é dos jogos, depois nós vamos falar sobre isso. Esse ano, eu tive alguns casos em que, não posso falar reincidência, mas que já haviam ocorrido casos idênticos na mesma família. O que provoca isso? É um fator patológico, um fator psicológico? O que pode ocorrer? Hereditário. O que acontece de na mesma família a gente ter uma sucessão de casos? Genética. Genética? Os transtornos mentais, eles têm uma forte relação genética, né? Então, eu tenho uma maior ocorrência de depressão quando tem casos de depressão na família, principalmente em parentes de 1º grau. Isso também para outro transtorno de humor, né? Que tem uma alta letalidade para suicídio, que é o transtorno afetivo bipolar, né? Ele tem um aspecto genético bastante importante. Então, isso é uma coisa que isso é comprovado, a genética comprovado, já provou isso. Tem um aspecto genético muito importante. Bom, são 7h35, nós estamos conversando aqui no Primeiro Jornal com o médico psiquiatra, Dr. Ricardo Torresan. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você tirar também as suas dúvidas. Hoje é um tema bastante delicado, um tema que a gente tem bastante cuidado para tratar, mas deve ser tratado, que é com relação à depressão, inclusive ao suicídio. Intervalo, já nós voltamos. Entrevista. Agora 7h38, voltamos com o Primeiro Jornal aqui na Prevera FM, nesta manhã de sexta-feira, conversando com o médico psiquiatra Dr. Ricardo Torresan. Doutor, há muito tempo existe o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, ligar no 188, né? As pessoas ligam e tal, e o CVV, ele tem aumentado o número de pessoas que têm acessado, de pessoas pedindo socorro, de pessoas relatando o momento aflitivo que estão vivendo? Eu não vou ter especificamente esse dado ou esse dado na região, mas ele é fundamental, um serviço de amparo, e a divulgação desse serviço pode auxiliar muitas pessoas nesse tipo de momento a buscar alguma ajuda e ter um acolhimento para aquilo, né? A gente sabe as demoras que tem, seja no ponto de vista do serviço público, ou mesmo do serviço privado, até você conseguir chegar a um profissional especializado. Não é algo fácil, não é algo imediato muitas vezes, né? Mas isso, diante de uma situação dessa, a gente também tem o amparo dos serviços de emergência médica gerais, né?
ideação suicida e o risco de suicídio é uma emergência médica e ela deve ser tratada de forma rápida, imediata, e isso, né, é responsabilidade também dos serviços de emergência. Mas o CVV tem uma importância fundamental e pode ser um passo de busca de ajuda e de começo a um caminho para reverter, para não ir para uma evolução de algo irreversível. Nós recebemos aqui a mensagem da Patrícia, uma reflexão interessante, inclusive, que eu não conhecia e já vou passar a adotar. Ela falou aqui, ó: parabéns pela entrevista de hoje, assunto super importante e com grande necessidade de ser debatido e elaborado coletivamente. Uma observação: atualmente evitamos dizer que uma pessoa comete suicídio, para não ligar esse ato a um crime. Dizemos que a pessoa morre de suicídio. Achei interessante, porque é uma forma da gente trabalhar esse termo para que a gente possa falar mais. Eu acho que a gente tem que falar muito disso, mas de uma forma correta, de uma forma como o doutor falou aqui, tomando todos os cuidados. Eu acho que esse é um cuidado a mais que eu particularmente vou passar a adotar. E um detalhe, uma pergunta que eu gostaria de que o senhor debatesse com a gente aqui, trouxesse a sua visão. Eu já passei por um tratamento depressivo, né? E nesse momento, uma pessoa me falou: olha, para você ter uma cura, uma melhora, você precisa ter três situações que formam um tripé para o tratamento, que é, primeiro, a ajuda psiquiátrica. Segunda, uma ajuda psicológica. O psiquiatra é um profissional, o psicólogo é outro. E o terceiro, a espiritualidade, independentemente de religião. Colocou num ponto muito importante. Na sua visão, qual é a sua visão sobre esse tripé, doutor Ricardo? Vou falar sobre a luz dos dados da ciência, e a ciência reforça essa questão. Na verdade, quando a gente fala sobre os cuidados em saúde mental e os melhores resultados que a gente tem de evidências científicas, sempre o tratamento combinado, tanto psiquiátrico, nem todo caso vai necessitar ser medicalizado, né? Vai depender então da severidade, a gravidade do quadro, mas os melhores resultados é quando a gente associa tanto o tratamento médico como o tratamento psicológico. E a questão da espiritualidade, ela é muito estudada em saúde mental, né? A gente tem diversos trabalhos e diversas correntes de investigação sobre essa questão da espiritualidade, e ela é um fator de proteção. Ela é um fator de proteção para suicídio, para adoecimento mental, para as dificuldades da vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós vamos passar por perdas e por adversidades. E o suporte, de novo, como a gente falou, da compaixão, do amparo, da família, a espiritualidade pode ser um caminho também de proteção. Muito importante, uma blindagem. Salvaguarda, uma blindagem, né? Pra gente atravessar um momento que pode ser temporário, e muitas vezes é. O senhor me falou que é muito caro esse tratamento. Como é que os planos de saúde estão tratando essa situação? Eu tenho um plano de saúde, eu tenho esse amparo hoje nos planos de saúde, ou eles não enxergam? Porque há um tempo atrás, parece que mudou, nem as seguradoras pagavam. Se eu sei como eu passasse por esse processo, o segurador não pagava o seguro para a família, o que é um absurdo. Como se a pessoa tivesse desejado aquilo, e aqui já está comprovado, quem passa por um suicídio, ele não quer morrer. Na verdade, ele quer resolver um problema dele, ele achou que aquilo talvez fosse a solução, e não é, nunca é a solução do problema, tá? Mas as seguradoras, parece que a justiça já andou revertendo a situação e a família acaba recebendo se tiver alguma... Agora, e os planos de saúde, como é que eles estão tratando essa questão? Para vocês terem uma ideia do quão intrigante é, na legislação brasileira, a tentativa de suicídio era um crime, até muitos anos atrás. Né? E isso, houve uma modificação, né? Esses tratamentos têm avançados, hoje a gente tem tratamentos novos, como comentei, que são de um custo extremamente elevado, né? E a priori isso deveria ter uma cobertura. Muitas vezes o que a gente vê na prática, a gente viu, assim, eu fiz a primeira aplicação dessa nova medicação em Botucatu, deve ter sido em 2022, 2021, né? Num caso severo de depressão, e com liberação do convênio da seguradora,
E hoje a gente encontra em alguns momentos dificuldade, mas com recorrência, né? A parte da medicina às vezes acaba indo para uma judicialização e a gente, quando tem todo um parecer técnico muito elaborado, muito robusto, a gente consegue que esse paciente seja beneficiado para esse tipo de terapêutica. Doutora, a depressão, ela é contagiante? De repente, o chefe de família, ou o homem da casa, ou a mulher da casa, ela chega em casa todo dia desmotivada, aí os filhos chegam, hoje é quase uma raridade sentar a família reunida numa mesa de jantar, no almoço, é muito difícil, cada um vai pro seu canto, infelizmente, né? Mas aquele desânimo da vida, ele pode contagiar uma outra pessoa dentro do ambiente familiar ou do ambiente de trabalho? Causa sofrimento, mas contagiar não, né? Causa sofrimento. Não é fácil a gente conviver e estar com uma pessoa que não tem o que você consiga remover ela daquele estado, daquela situação. Não acha graça de nada. De nada. Mas isso é uma característica do próprio processo do episódio depressivo, né? Então, não adianta dar um presente. Eu vejo muitas vezes, né? Antes de chegar e nas histórias dos pacientes isso, que a família tentou levar para uma viagem, tentou presentear e aquilo não consegue, né, tirar a pessoa daquele estado. Quando se instala um quadro, principalmente quadros mais graves, só tratamento mesmo vai conseguir mudar e tirar a pessoa daquele momento. Existe um tratamento para a família toda, de repente? A família toda está com esse problema. Vocês, profissionais, já, no caso do doutor, já fez algum tratamento que a família toda esteja presente? O amparo à família, a orientação, esse cuidado, trazer a família junto no tratamento é algo que é muito importante e que faz diferença, né? Faz diferença nessa questão da quebra do estigma, no envolvimento da família, no auxílio, no curso da recuperação da pessoa. Então, esse é um fator que faz uma modificação. Então, é muito importante ter esse espaço. E não são tantos profissionais ou tantos serviços que às vezes conseguem dar esse espaço, esse tempo para também auxiliar a família nesse aspecto do cuidado no episódio de depressão. E vamos reforçar, você que está nos ouvindo e passa por algum quadro, peça ajuda. Ou da família, ou de um profissional particular, ou de um profissional na área de saúde pública, mas peça ajuda. Isso eu acho que tem que frisar sempre. Mas, doutor, existe algum tipo de prevenção para a depressão? Como é que a gente pode pensar em prevenir essa doença? A gente já sabe que, por exemplo, a alimentação, ela pode ajudar a diminuir os efeitos da depressão. Exercício físico também é uma indicação. De que forma isso pode ajudar a prevenir? Sim, temos diversos trabalhos, né? E, André, como te falei, né? Quando a gente fez essa semana de prevenção e saúde mental, que era um ciclo de palestras, era para levar esse tipo de conhecimento e de informação para as pessoas, vendo essa questão, né, da ausência, né, de espaços de promoção de saúde, né? Então, a promoção de saúde mental, assim como a saúde nossa física, ela envolve uma alimentação saudável. A gente tem dados assim de décadas assim demonstrando que uma alimentação saudável diminui os índices de depressão, ansiedade, insônia, demência, né? A atividade física é algo também muito importante para nossa prevenção em saúde geral e saúde mental, e trata, né, saúde mental, ajuda nos tratamentos de saúde mental, e também as questões de amparo social, né? Se chama de rede de apoio? Rede de apoio, isso na escola, espaços, em outros espaços sociais, como que a gente falou aí, nas questões de espiritualidade, religião, e também promoção através dos serviços de saúde, né? A gente tem na saúde, além da nossa principal função, que é assistencial, a prevenção e a promoção como outros pilares dos cuidados de saúde. Isso, os serviços de saúde têm essa responsabilidade, desenvolvem ação, sim. Nas redes de atenção primária a gente vê grupos de não só de orientação de um cuidado de saúde, mas eu lembro em postos de saúde tinha grupo de flores, grupos, né, para mulheres, e isso tudo são auxílios e amparos que
contribuem para nossa saúde mental. Agora, doutor, de repente, quando uma pessoa está num quadro de depressão, ela procura ajuda, ela quer se tratar, ela percebe que ela está com problema, ela mudou o seu comportamento familiar, no ambiente de trabalho, na sua vida, ela não sente prazer para quase nada, mas ela procura ajuda. Para o profissional e para a pessoa, para a família, para os amigos, quando essa pessoa consegue ajuda, ela se recupera de fato? Ela tem uma grande chance de recuperação. Nossas taxas de resposta e de efetividade são significativas, né? Elas beiram a 70%, 80%, e a gente tem outras técnicas para essa população que não responde, né? Essa própria medicação que eu comentei aí, de rápida resposta à depressão e ao risco de suicídio, ela tem uma taxa de resposta acima dos 70%. Então a gente tem uma efetividade significativa, e é importante destacar que a cidade de Botucatu tem uma rede de atenção à saúde mental ímpar, quando a gente compara não só a outras cidades no estado, mas ao panorama do nosso país. A gente tem muitos serviços de saúde mental, né? A gente sabe que não são ainda suficientes, que a demanda é muito elevada. Aumentou muito, né? Aumentou, vem aumentando e vem cada vez mais sendo mais precoce. Entendi. Né? Tem um estudo recente, Global Burnout Disease, e até saiu ontem informações mostrando que uma ansiedade é um dos principais fatores assim de sofrimento e de impacto em populações jovens, né? Destacando a questão do próprio suicídio, né? Como terceira causa de morte em populações jovens, né? E então cada vez mais a importância de constituir redes de serviços, de capacitação aos profissionais de saúde geral e instalação de serviços de saúde mental, não só médicos, né? Não só psiquiátricos, como também psicológicos. Olha, doutor, às vezes a gente percebe que algumas pessoas deixam de buscar ajuda porque buscar ajuda seria uma demonstração de fraqueza, né? Os estigmas, né? Os estigmas. Quando a realidade é outra, né? Você só consegue vencer o inimigo quando você consegue identificá-lo. Quer dizer, quando você busca ajuda, você mostra que você é forte, que você quer enfrentar, que você quer vencer. Quando você ignora, né, o inimigo, quando você ignora o problema, aí é fraqueza. E as pessoas acham que não. Não, como que eu vou aceitar que eu tenho que fazer um tratamento, que eu tenho que buscar ajuda? Eu sou forte. De um psiquiatra ainda? E aí, que esse eu sou forte, talvez esteja ligado a isso, não sei se eu poderia tentar nos explicar. Mais de 85% dos casos são homens. O que acontece? Por que se nós temos uma população dividida em 50%, 50%, se, acredito eu, a depressão em si também seja 50%, ou só o homem deprime mais que a mulher, eu acho que a depressão deve estar dividida 50-50. Porque aqui chega nesse evento extremo muito mais que aqui. Na verdade, sim, para você ter uma ideia, a depressão ela ocorre a partir da época da primeira menstruação 2 vezes mais em mulheres do que em homens, né? E a depressão na mulher tem uma característica muito ligada a esses eventos reprodutivos, então é muito elevada, né? Os sintomas, né, emocionais, por exemplo, no período pré-menstrual, 10% das mulheres têm um TPM que é extremamente intenso, impactante, causando problemas nas suas relações pessoais, na sua produtividade. As depressões perinatais é uma realidade em torno de até 20% para as mães que dão as luzes. A conta não fecha, então. Não. Se eu tenho mais depressão em mulher que em homem, porque eu tenho mais evento desastroso no homem. A letalidade do suicídio no homem é maior. Muito maior, não é pouco maior. A tentativa é maior nas mulheres. A gente tem mais tentativas de suicídio por mulheres do que em comparação aos homens, mas a letalidade do ato nos homens... Mais tentativa na mulher? Mais tentativa nas mulheres, mas a letalidade do ato é maior entre os homens. A gente percebe muito maior, não é pouco não, hein? Não. É uma coisa assustadora, é 85%. E isso que você comentou, né, dessa questão de se sentir como uma fraqueza, não ter fé, que você precisa de um pensamento positivo para sair daquilo, são parte, como o André comentou, dos estigmas relacionados à saúde mental, né? A pessoa não está naquele estado por um desejo, né? E não vai ser através
Não é uma questão de falta de fé, de falta de um pensamento positivo, não é uma questão de fraqueza. Isso é importante, que a gente vê cada vez mais, por exemplo, pessoas destacadas, né? Atletas, por exemplo, a gente viu recentemente, né? Campeões olímpicas, como a campeã de ginástica, falando sobre sua saúde mental. A gente teve se afastou um tempo. O nadador Xuxa, que também é um exemplo disso. Verdade. Não, o nosso surfista que foi campeão mundial, né? O Felipe Toledo também se afastou e falando sobre sua saúde mental. Então, quando essas pessoas de destaque começam a comentar e falar sobre, né, do que passaram, isso é muito importante, porque isso sensibiliza as pessoas e demonstra que isso não tem a ver com caráter, isso não tem a ver com a nossa capacidade de desempenho, com o nosso desempenho profissional, pode acontecer pessoal, com a pessoa mais forte, como com a pessoa com mais todos. fraca, mas ainda eu não consegui entender essa questão. Se a mulher tem mais não vou chamar transtorno, mas eventos que a conduzam a uma depressão, uma pré-depressão, qualquer coisa nisso, até pelos fatores biológicos, por fato do parto, por ter que ela acaba se envolvendo sim mais com o filho do que o homem, sim, ela se sente mais responsável porque ela que pariu, enfim, tem toda aquela questão hormonal. Por que o homem consegue? Sabe um detalhe interessante? Entender, por que isso acontece? Eu recebi da Karen, que agora está acompanhando. A mulher busca mais ajuda do que o homem. Talvez seja isso. A mulher cuida mais da saúde do que o homem. Isso é fato. É verdade. A gente fala, se preocupa mais com a prole do que o homem. Quando Outubro Rosa, a gente fala, a mulher sempre aceita a campanha, o homem é reticente. Então, acho que na questão da saúde mental, o doutor está aqui, pode até nos ajudar. A mulher, ela tem uma facilidade mais de falar dos seus problemas. Eu tenho uma outra coisa que eu tenho comigo, tá? Que embora a mulher tenha mais eventos de depressão do que o homem, ela suporta muito mais dor. A gente tem esse ponto que o André comentou, ele é muito importante e é um ponto não só de estudo, mas de desenvolvimento, como a gente vence essa questão das barreiras, né? Então as mulheres realmente procuram muito mais ajuda para a sua saúde de forma geral, inclusive saúde mental, né? Do que os homens. E a gente viu através nos últimos anos, nas últimas décadas, campanhas, né? A questão do homem buscar a saúde e prevenção dos problemas assim de próstata, né? Dos riscos de saúde. Então os homens se cuidam menos para a saúde. Então através dessas campanhas, através, né, de processos que a saúde Homem é o pública super-homem, a mulher é a Mulher Maravilha, olha a diferença. Você já pensou, Janice? Eu sou super-homem, mas ela é a Mulher Maravilha. Então é um pouco diferente o foco, né? Como você vê a vida, né? É bem diferente. Ele acha que ele é indestrutível, aí ele se destrói. A mulher, ela sabe que ela é destrutível, mas sabe da beleza que ela tem, a importância que ela tem, até na perpetuação, né? Dos humanos, depende dela. Ô Márcio, a gente tá com o horário praticamente estourado, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui, pedir licença pro Jean, que daqui a pouco vem com bastante música aí, mas um assunto é muito importante e acho que a gente não poderia finalizar essa entrevista sem dar essa sequência, porque a gente não falou aqui, a depressão tem cura? Ela pode ser curada? E se for curada, ela pode voltar a agir na mesma pessoa? Porque isso pode gerar inclusive um desânimo. Falar, eu desisto, porque eu já tive uma, tive duas, tive 3, tive 10. Isso pode ocorrer? Como é que é esse processo? Como é que é o processo de tratamento, doutor? 50% de quem tiver depressão vai ter uma única vez na vida. Ai, que bom. Né? Cuidar e tratar é o caminho que leva a essa diminuição do risco de recorrência. Para essa outra metade, nem todos vão ter diversos episódios, né? Então, quando a gente vê a partir de mais do que 2 episódios na vida, a gente já chama de uma doença com possibilidade de recorrência, e isso não depende mais de acontecimentos e fatores de vida. Ela pode reinstalar num momento independente de até difícil, de dificuldade, de qualquer outra questão. Ela só reinstala porque ela é uma doença que ela vai ter essa recorrência. E a gente tem tratamentos preventivos para essa população, né? A gente não consegue só ter a efetividade de cuidar, mas a gente tem a efetividade de prevenir a recorrência. Falo muito isso para os pacientes, né? Que eu não só quero tratar e curá-lo e buscar a cura para muitos desses pacientes, mas buscar que ele nunca mais passe por aquilo. Isso é uma das principais
metas que eu tenho e que os profissionais de saúde devem ter para esse cuidado na depressão. Então, doutor, é importante aqui o Márcio citar, quem sentir que precisa de uma ajuda, qual que é a porta de entrada? A atenção primária, né? As unidades de saúde estão preparadas para isso. Elas estão preparadas com suas equipes, tanto médica como de enfermagem, para acolher esse paciente, para iniciar esse tratamento e para poder, né, fazer a avaliação se há uma necessidade de encaminhamento para os serviços de saúde mental. Mas também tem uma porta nos próprios CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossociais, eles têm um recebimento, uma porta aberta à população, e eles podem ser o caminho para a busca de ajuda em atenção à saúde mental. Importante a gente colocar, né, Márcio? Porque a gente tá falando, tá, mas o que eu faço agora? Verdade. Né? Pra onde que eu vou? Onde eu começo? Bom, doutor, a gente gostaria de agradecer e também registrar. Eu recebi aqui algumas mensagens de pessoas que cumprimentando a rádio pela, não digo coragem, né? Por trazer um tema bastante delicado. Um meio de comunicação raramente traz um tema, até porque existe até uma orientação de que tenha todo cuidado para tratar de um tema bastante importante, para evitar um estímulo para o ato, inclusive. Pessoas que ligaram, pessoas que parabenizaram pelo tema, inclusive, pessoas que tiveram casos na família, né? Que realmente mexeu muito com o emocional das pessoas que estão acompanhando o Primeiro Jornal. Doutor Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser convidado outras vezes e a gente espera que a gente tenha dado uma pequena contribuição para que as pessoas realmente procurem ajuda. Saber que a ajuda existe, né? Existe uma ajuda profissional na saúde pública, que você pode procurar uma pessoa, pode procurar o CVV 24 horas por dia, enfim, procure se cuidar, porque a vida é o mais importante, né, doutor? Eu agradeço. É fundamental a gente poder falar sobre saúde mental, ter esse espaço, é de uma importância imensa para poder auxiliar muitas vezes pessoas que não sabem, né, que tem essa possibilidade de auxílio e que aquilo pode levar para um caminho de recuperação, de bem-estar, né, e de felicidade que ele não se encontra nesse momento de sofrimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.